Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um tempo de comentário das notícias do ponto de vista bíblico, procurando olhar para aquilo que está a acontecer com a Bíblia na mão e responder, interpretar e mudar, ou seja, reagir a estas notícias do ponto de vista de um cristão. A notícia causou impacto, apesar de que não foi totalmente surpresa, ela causou impacto mais pela sua dimensão. Infelizmente, notícias de escândalos ligados à Igreja, especificamente à Igreja Católica e à pedofilia, têm sido bastante frequentes. Mas a dimensão da pesquisa, do resultado do inquérito que foi feito na França é assustador. A Comissão Independente que fez este estudo disse que desde 1950, 330 mil casos de abuso ou violência sexual foram perpetrados contra menores ou pessoas vulneráveis e foram identificados entre 2.900 e 3.200 pedófilos religiosos. Estão aqui, essencialmente, padres ou religiosos. Cerca de 216 mil crianças e adolescentes terão sido alvo ou agredidos sexualmente por estas pessoas, mas também outras pessoas ligadas à Igreja, leigos que trabalhavam dentro da instituição e que usaram, digamos, o acesso às crianças e às pessoas vulneráveis para tudo isto. Como disse, não é uma notícia talvez nova, mas a dimensão é impressionante. Estamos a falar de centenas de milhares, não é? Centenas de milhares. 330 mil é impressionante, é assustador. O Papa reconheceu que os números eram realmente gigantescos e ele expressou vergonha para a Igreja, procurando transmitir para com as vítimas a sua solidariedade, tristeza e dor pelos traumas que sofreram. É importante que o líder da Igreja Católica, a nível mundial, sendo que a Igreja de Roma é uma igreja com uma organização hierárquica, tem um chefe de Estado, que é o Papa, tivesse vindo a público assumir estas responsabilidades. Nós percebemos a angústia deste líder, que deseja e expressa, que deseja que a Igreja possa ser um lar seguro. Percebemos aqui a complicação que é seguir a Igreja em França, vir a pedir aos seus fiéis que contribuam para que possa haver dinheiro para pagar as indenizações, o que é de facto um pouco estranho e confuso, sabendo nós que a Igreja Católica é riquíssima, porque tem realmente, é dona de propriedades e tem um banco interno. Portanto, achamos estranho que seja preciso pedir às pessoas para pagar as indenizações. A Igreja tem que assumir esta responsabilidade e tem todos os recursos para o fazer. Estas crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis que foram atingidas, sofrem e, enfim, o impacto que isto teve nas suas vidas varia desde dificuldades, por exemplo, de autoimagem, limitações nos seus relacionamentos, porque passaram a ter muita dificuldade em confiar em pessoas, a ter relacionamentos íntimos, próximos, a situações de depressão crónica, a distúrbios alimentares e a distúrbios psicológicos e psiquiátricos, os mais variados, que estão a impactar estas pessoas muitas vezes pela vida toda. E foi preciso, para muitos deles, uma coragem extraordinária para poder romper a barreira do silêncio e falar, porque esta é uma daquelas situações em que a vergonha é uma vergonha maligna, porque a pessoa não fez nada de errado, ela tem vergonha por aquilo que lhe fizeram, mas ela sente-se conspurcada, não é? Sente-se suja por aquilo que lhe foi feito e por isso tem dificuldade em vir a público e assumir publicamente. O Papa, diante de tudo isto, ele falou a respeito da coragem dos denunciantes, demonstrou solidariedade para com a sua dor, enfim, procurou falar e dizer que espera que a Igreja possa trabalhar a corrigir aquilo que foram as suas falhas, lembrando que tudo isto acaba por vir na sequência da condenação no ano passado do ex-padre Bernard de Renard a 5 anos de prisão por abuso de cerca de 75 rapazes durante várias décadas. Não tínhamos dúvida, apesar desta ser uma questão ligada à Igreja Católica, esta notícia acaba por ter impacto na mente das pessoas no que diz respeito a todas as igrejas. As igrejas protestantes e evangélicas não vão ficar de fora de alguma desconfiança que passa a haver para com as pessoas que ocupam uma posição de importância. Portanto, aquele sentimento que se tem para com o padre, ou a desconfiança que se pode ter para com o padre, vai transitar para
para o reverendo, para o pastor, para o ancião, para o presbítero, seja ele quem for. Portanto, isto é para todos e alcança a todos. Nós entendemos com tristeza que, infelizmente, isto tem sido facilitado por várias formas como a Igreja tem funcionado e particularmente pela sua insistência na ideia do celibato. O texto bíblico é muito claro a respeito do assunto. Mesmo Pedro, que a Igreja Romana diz ter sido o primeiro Papa, historicamente falando, isto não se consegue comprovar, mas claramente nós sabemos que ele era um homem casado, porque Jesus curou a sua própria sogra. O apóstolo Paulo fala claramente a respeito dos apóstolos como sendo homens que tinham as suas esposas. Paulo não tinha. E escrevendo de forma muito clara aos Coríntios, ele dizia, nem todos têm capacidade de ficar sem casar. Ele dizia, é preferível casar do que abrasar. Se o indivíduo não consegue controlar os seus apetites sexuais, porque são normais, são naturais, foram dados por Deus, então que os use para o lugar certo deles, que é o casamento, biblicamente falando. Foi Deus que criou o sexo, nós não temos problema para falar sobre este assunto, mas Deus o criou para a realidade do casamento entre o homem e a mulher. E é aí que ele deve ser usado. Antes ou fora estará errado. Daí que há esta ênfase bíblica no assunto. E Paulo dizia, casem, claro, Paulo era muito lógico, ele dizia, se a pessoa não casar, ela tem mais tempo para se dedicar ao trabalho da igreja. Isso é natural. O solteiro tem uma dedicação, ou um tempo de dedicação, porque ele não precisa se preocupar com o tempo que tem que dedicar à esposa, ao marido, aos filhos, enfim, essa pessoa tem disponibilidade absoluta. Mas, se existe este outro lado que esta pessoa não consegue lidar, então é preferível lidar com isto dentro do casamento e fazer do casamento uma bênção também, como nós sabemos que pode ser, porque também Paulo cita casais, vários casais, o mais famoso talvez, Áquila e Priscila, que eram uma bênção, inclusive usando o seu lar para receber a igreja. Há que repensar toda a dinâmica daquilo que são os relacionamentos dentro do atendimento da igreja. Mais uma vez, Paulo ensinava os seus discípulos a fugirem até da aparência do mal. Então, por exemplo, o líder vai lidar com alguém, vai fazer este atendimento de forma particular para que tudo possa ser feito em privado, até porque aquilo que se passa ali dentro exige confidencialidade, mas que não seja feito num local em que haja isolamento total. Por exemplo, há uma pessoa, há uma secretária, há um secretário, há outras pessoas por perto. Esta sala pode estar fechada e o som não sai, mas há um vidro que tem visibilidade para o lado de fora. São coisas simples que podem ajudar a inibir, não é? Ou a possibilitar não somente a defesa da pessoa que está a ser atendida, mas do próprio oficiante religioso, para que depois também ele não seja alvo de falsas notícias, porque também existem pessoas que depois fazem falsas notícias para tentar se aproveitar destas situações. Há que assumir responsabilidade e neste aspecto nós temos que elogiar a postura que foi tomada pelo Papa e pela Igreja de assumir a responsabilidade, não há como fugir. Aqui não cabe tentar explicar, justificar, racionalizar. A atitude cristã correta diante do pecado é reconhecimento. É arrependimento, ou seja, é uma mudança de pensamento em relação àquilo que estava a ser feito. Eu antes até olhava como uma coisa que se calhar nem era errado, eu até podia perceber como errado, mas justificava, e agora percebi que é realmente mau. É mau para mim e é mau para os outros. Então eu assumo que pequei, assumo que fiz mal, assumo as responsabilidades do meu ato, arrependido peço a Deus que me purifique, que mude a minha mente e a minha forma de estar em relação a isto, e esta mudança terá que ser feita através da ação do Espírito Santo, porque nós sozinhos não conseguimos fazê-lo. Este é o caminho bíblico. Por um lado da salvação, porque não há outra forma de nós voltarmos à comunhão com Deus, mas mesmo depois de salvos, este é o caminho do cristão no dia a dia, porque nós continuamos sendo pecadores. Mas quando pecamos, agora o fazemos contra a iluminação do Espírito Santo. Mas se o fazemos, também podemos ser sensibilizados pelo Espírito para nos arrependermos, assumirmos as nossas culpas e procurarmos agir para corrigir o mal que fizemos e não voltar a repeti-lo no futuro. Esta é a forma que nós devemos viver na caminhada cristã.